Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso gratuito de SQL. Se você está chegando agora aqui, saiba, né, que essa aula aqui faz parte de um curso gratuito, então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e acompanha aí as outras aulas, beleza? Nessa aula a gente vai aprender aqui sobre CTE ou CTE em português, que são os Common Table Expression. O que é isso, para que serve, a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Estou aqui já no nosso servidor de SQL aberto, tem nas primeiras aulas como criar seu banco, como conectar, tá? Mas você pode usar o seu próprio banco aí para essa aula, não tem problema, tá? Essa aula aqui, a gente vai usar poucos dados, então você pode usar qualquer dado que você tiver aí, tudo bem? O que é o CTE? O CTE nada mais é do que, né, Common Table Expressions, que é uma forma de você criar uma tabela temporária, tá? Vou usar esse termo, apesar de ter tabela temporária ser outra coisa, o CTE é a mesma coisa. A ideia é criar uma tabela temporária, criar uma expressão de tabela. Então, basicamente, eu posso criar dessa maneira aqui, ó. Começar com a palavra with. Então, with, posso traduzir com, certo? Então, com, e vou entrar aqui com um nome para essa tabela. Então, eu vou dar um nome aqui, ó, TB exemplo, tá? Posso dar o nome que eu quiser. Tô criando meio que uma expressão aqui, por isso que é Table Expression. Falando que a TB exemplo é uma expressão que vai me retornar alguma coisa. Vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Então, eu coloco TB exemplo e entro com as colunas que essa tabela vai ter. E o legal aqui de criar essa expressão, essa tabela de expressão, é que eu posso só dar o nome das colunas, eu não preciso tipar. A tipagem vai vir implícito ali dentro dessa expressão. Vai ficando mais claro quando eu vou escrevendo, tá? Eu sei que algumas palavras podem ficar confusas aqui. Mas basicamente, ó, tabela e colunas. Então, ó, coluna 1, coluna 2, beleza? Eu tô falando o seguinte, eu tô criando uma expressão chamada TB exemplo que tem uma coluna 1 e uma coluna 2. E aí eu entro aqui com as. Então eu tô falando o seguinte, com a tabela exemplo com uma coluna 1 e uma coluna 2, eu vou ter uma expressão. Então, basicamente, eu vou montar uma expressão aqui que me retorna uma tabela exemplo. Ou você pode ler da forma contrária. Quando eu chamar TB exemplo, vai rodar essa expressão. Tá? Isso aqui é muito útil, tá, galera? Para quando você tem que ficar manipulando dados, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui para exemplificar? Eu poderia entrar com dados aqui manualmente, mas eu posso pegar dados de outra tabela, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Product, só para vocês entenderem, tá? Ó, Select Top 10 All from Sales Product. Tá vendo esse top 10 aqui? Eu vou pegar o Product ID e vou pegar aqui, sei lá, o name, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a expressão TB exemplo nada mais é do que um select top 10. Aí eu vou entrar com as colunas, né, product ID e o name, certo? From, vou copiar aqui, ó, sales LT product. O que isso aqui vai fazer? Quando eu chamo a TB exemplo, ele vai rodar essa expressão. Então, essa expressão é um select top 10 que retorna essas duas colunas. Percebam que eu não preciso tipar aqui, né? Por quê? Porque ele vai retornar aqui a tipagem do dado da expressão. Então, eu não preciso ficar falando o tipo. Depois que eu crio essa expressão, abaixo da expressão, tá? Então, isso roda durante a execução do código. Então, eu não salvo essa expressão no banco. É só aqui no script, tudo bem? Então, nesse script aqui, eu consigo vir e dar um select all from TB exemplo. Então, abaixo dessa expressão que eu criei, eu consigo utilizar essa TB exemplo. Por isso que eu quis dizer que é como se fosse uma tabela temporária, mas é um pouco diferente. Por quê? Qual que é a diferença? A tabela temporária é uma tabela que eu crio e aí eu posso inserir e remover dados. A expressão é mais ou menos assim, quando eu chamar TB exemplo, ela roda essa expressão. Então, é meio que um alias para uma expressão, é meio que um apelido que eu estou dando para TB exemplo. Eu estou criando meio que uma mini função, uma mini expressão aqui, ó. Quando eu chamar TB exemplo, ele vai, na verdade, trazer esse select top 10. Entende? Então, é um pouco diferente de ser uma tabela temporária. Ele é meio que uma expressão que eu estou chamando. Eu estou chamando o TB exemplo que na verdade roda ali uma execução. Então, quando eu der um F5 aqui, ó,
Perceba que tem uma demorinha até maior, levou um tempinho ali para rodar do que rodar um select top 10 direto. Por quê? Porque ele tá recalculando a expressão e puxando, né? Então tem essa questão de performance. Só que isso aqui é muito útil, tá, galera? Por que que isso aqui é muito útil? Porque em muitos casos, tá? E a gente vai aprender também aqui como usar a expressão de forma recursiva. Por quê? Aqui dentro eu posso chamar a própria TB exemplo e ficar fazendo uma recursiva aqui, tá? Então também é muito útil para isso. Mas o mais legal aqui é que eu posso utilizar para poder fazer alguns cálculos dentro do meu banco, né? Para não ter que criar uma tabela temporária, uma tabela de variável tipando, porque a gente aprendeu a usar já tabelas de variáveis aqui nesse curso, né? Se você não assistiu ainda, tem aqui no canal essa aula. Então, qual que é a ideia aqui? Eu posso simplesmente criar essa expressão, chamar a expressão, fazer um top 10, fazer uma agregação, group by com count, depois do count tirar a média, né? Então, se eu quiser fazer uma média de produtos, em vez de eu ficar dando um select dentro de select, dentro de select, eu monto uma tabela, faço o cálculo, entende? Então, é muito útil aqui entender esses CTEs, ok? Esses Common Table Expression. Então, eu quero dar um outro exemplo aqui, esse foi o exemplo mais básico possível, né? Como que eu faço para criar uma expressão, como que funciona, acho que ficou bem claro. With, nome, as, cria expressão, já pode utilizar embaixo, beleza? Super simples. Mas uma coisa que eu mais utilizei isso aqui, eu uso muito para, como eu disse, em vez de ficar usando tabela variáveis, eu uso CTE. Mas para uma coisa muito útil é recursividade, quando eu preciso, por exemplo, montar uma tabela de datas. Vou dar um exemplo aqui com datas. Vai ser um pouquinho mais legal, tem que pensar um pouco na lógica aqui, como que tá funcionando, né? Tem que exercitar aqui a cabeça, então vocês vão curtir bastante aqui esse exemplo. O exemplo é o seguinte, eu vou gerar todos os dias do ano, por exemplo, todos os dias do ano de 2024. Como que eu faço para gerar? A gente aprendeu no canal como fazer o while, né? Como fazer loops e tudo mais. Você poderia, eu vou usar o while. Bom, tem outro jeito mais fácil, usando recursiva com poucas linhas. Com recursividade a gente faz isso com poucas linhas para gerar, por exemplo, todos os dias, todas as datas, né, que eu tenho entre o primeiro dia do ano e o último, tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Com recursividade e CTE. Começando aqui, eu vou criar então a primeira expressão. Qual é a expressão? A expressão é with tabela de dias, por exemplo, certo? Ó, tabela de dias. E vou entrar com o meu as. Então, a minha expressão tabela de dias vai ser, e entro depois com a minha expressão, certo? Aí você pode ter me perguntado, tá, mas e as colunas aqui? Então, as colunas, galera, não é obrigatório, tudo bem? Então, por exemplo, tá vendo aqui que eu coloquei col1 e col2? Eu poderia apagar, olha só que legal, e usar só o TB exemplo, tá vendo? Funciona igualzinho quando eu dou F5. Então por que você coloca as colunas? Para ficar mais fácil utilizar depois, né? Por exemplo, ó, col1, col2. Quando eu vou usar aqui, ó, quando eu vou colocar aqui, tipo, A ponto, vai aparecer col1 e col2, né? Então, por isso que é uma boa prática colocar a coluna aqui, para quando eu for usar no script embaixo, ter os nomes das colunas aqui, tudo bem? Por isso que é sempre legal colocar o nome. Mas eu tô montando aqui, por exemplo, uma tabela de dias. Então, eu nem precisaria colocar a coluna, mas poderia ter uma coluna aqui de dias, né? O nome da coluna ser dias, por exemplo, tudo bem? Mas depois eu posso apagar se eu quiser. Então, with tabela de dias com uma coluna de dias, vou entrar aqui com a minha tal CTE, né, a minha Common Table Expression. Então, estou montando uma tabela de dias, beleza. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou colocar a primeira data aqui, qual data que eu quero iniciar, ó, select, aí eu vou colocar assim, ó, cast 2024 as date, certo? Então, eu tô falando o seguinte, transforme esse texto em data, então isso aqui me retorna o primeiro dia de 2024, e aqui eu vou dar um nome para essa coluna, né? Porque se eu dou um select assim, olha só, nenhum nome de coluna. Então fica ruim para referenciar, tudo bem? Então eu preciso dar um nome para essa coluna aqui. Então qual o nome dessa coluna? Podia dar o nome que eu quisesse, né? Mas eu vou chamar aqui de as dias também, tudo bem? Ó, as dias. Se eu rodar só essa linha, galera, olha só, dias, tananã, beleza? Esse é o primeiro dia do ano, nesse momento, a tabela de dias só tem essa data. E aí eu vou entrar aqui com uma forma de recursiva. Como que você vai fazer isso, Ronan? Eu vou dar um union all, olha só, union all. Eu vou unir esse primeiro dia com outro select. Olha só que interessante. Eu vou selecionar da tabela de dias, ó, eu vou selecionar a tabela de dias
primeiramente, para vocês entenderem, tá? Então, ó, select dias from tabela de dias. Então, aqui o que está acontecendo, né? Vou alterar isso aqui, mas basicamente eu estou dando um union com a própria tabela, né? Só que aqui eu vou ter um problema, então eu nem vou rodar isso aqui ainda. O que eu quero, na verdade? Eu quero começar nesse primeiro dia, e aí eu quero unir isso com esse dia mais um, certo? Então eu quero pegar esse dia aqui e somar um. Afinal, pensa comigo, eu estou começando aqui, estou chamando a própria tabela, que vai me retornar isso, e eu quero somar um. Então, pensa que eu vou ter esse primeiro dia e esse mesmo dia somado 1. Então, como que eu somo 1 aqui? A gente aprendeu também essa função já, date add. Eu quero somar nesse dia, né, 1. Opa! Afinal, é somar day, né, 1 nesse resultado de dias. O que está acontecendo aqui, galera? Prestem atenção, tá? Eu sei que é difícil mesmo entender essa lógica. Tabela de dias me retorna isso. E eu estou dando um union falando o seguinte, chama a tabela de dias. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar, vai chamar essa tabela, que me retorna isso que está em azul. Então, isso que está em azul é esse dias e vai somar 1. Então, ele vai pegar isso que está em azul, trazer aqui e depois trazer isso de novo somado 1. Então, seria 2024, mês 1, dia 2, porque somou 1, certo? Só que, se eu rodar isso aqui, tá, ó, para vocês entenderem. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Select all from. Opa, ele saiu rodando sem parar e deu um erro falando que a recursão passou de 100, né? E se passar de 100, eu tenho que dar uma opção aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, select all from tabela de dias com a opção da máxima recursão, tá, ó. Max recursion, ou seja, faça recursivamente isso no máximo 366 dias. Ou seja, eu não quero que você fique chamando a mesma tabela mais do que 366 dias, tudo bem? Se eu der um F5 nisso aqui, será que vai funcionar, ó? Opa, não funcionou ainda. Por quê? Porque essa recursiva não tá tendo fim. Pensa o seguinte comigo, galera. Tá dando um loop infinito, né? Uma recursividade infinita. Por quê? Pensa assim, ó, chamei tabela de dias. A tabela de dias gera o primeiro dias que chama ela mesmo somando 1. Então, chamou. Na hora que chama, aqui já vai ser 02. Aí vai chamar de novo, vai chamar de novo. Vai ficar infinitamente chamando aqui, certo? Eu tenho que entrar com uma condição aqui, ó. Where dias é menor do que 2024. Aliás, 2024 não, o ano seguinte, né? Até o ano seguinte, 2025, 0101. Por que isso, Ronan? Ó, vou tentar explicar novamente, porque é difícil até de explicar isso aqui, mas eu quero que fique muito claro para vocês. Começou o meu loop, começou a minha chamada. Chamei aqui, ó, select all from tabela de dias. Tamo em azul, tá, galera? Começou a chamada, ó, chamou tabela de dias. O que é a tabela de dias? Primeiro, ele gera o valor 2024-0101, beleza? E aí, ele une isso com select date add dias. O que é dias para mim? Vocês lembram? Ó, dias é isso aqui, certo? 2014-0101. Então, adicione um dia nisso. Adicione um dia nisso. Quando adicionar um dia nisso, o que vai acontecer? 2014-0102, certo? 0102. Só que quando chama o tabela de dias, from tabela de dias, ele vai rodar a expressão de novo. Ele entra na execução da tabela de dias. Então, ele vai lá na tabela de dias, novamente, ó, em vermelho. Só que dessa vez, o que é o dia para mim? O dia para mim é 2014-0102, concorda? Mudou para mim o que é o dia. Então, quando ele vai dar um union all aqui para mim, ó, quando ele vai dar um union all aqui para mim, o dias agora é o vermelho, ó, é o vermelho, 2014-0102. O que ele faz nesse 2014-0102? Ele soma 1, certo? Ou seja, vai virar 2014-0103. E aí, from tabela de dias. O que é tabela de dias? Aí entra em verde, por exemplo. Tá vendo? Vai fazer um loop, ó, vai chamar o tabela de dias. O que é o tabela de dias? O dias para mim agora é isso. Quando somar 1, o que vai acontecer? Vai virar 2014-0104. Então ele vai se chamando, ele chama a própria expressão
e essa expressão fica se repetindo, fazendo essa soma aqui para mim, né? Ele pega e soma 1, chama de novo, soma 1, chama de novo, soma 1. Só que ele estava fazendo isso eternamente, até que eu entrei aqui, né? Que seja menor do que 2025-0101, para que justamente ele faça isso ao longo do ano de 2024. Entenderam? Então agora sim, quando eu rodo isso aqui, galera, ele vai rodar, ele vai fazer essa recursividade, né? 366 vezes. Se eu tirar esse option, tá, galera? Eu vou rodar sem o option. Tá vendo? Ele vai falar pra mim que bate no máximo de 100. Se eu quiser que faça uma recursiva mais de 100 vezes, eu tenho que colocar essa opção, tá? Max Recursion 366. Óbvio que se for uma recursividade infinita, igual estava acontecendo ali, aí ele vai dar o erro, falando, ó, tá tendo uma recursividade aqui que tá indo infinitamente aqui, não para, e aí o SQL trava isso pra gente, tudo bem? Então aqui no meu caso, eu falei, pode ir mais do que 100, porque eu sei que vai rodar menos do que 365 dias, afinal, eu tô montando uma recursiva para gerar aqui pra mim, justamente, né, apenas os dias de 2024, 365 dias, tá? Então, ó, o legal aqui é vocês tentarem entender o que tá acontecendo, porque essa forma de recursividade de falar o seguinte, ó, chama para mim tabela de dias. Quando chega aqui no tabela de dias, ele vai chamar a tabela de dias e vai ficar chamando, fazendo essa recursividade aqui para mim. Bom, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a ideia aqui. Se não pegou muito bem como que funciona, tentem aí fazer algumas brincadeiras como essa de criar uma tabela e também, né, de usar no seu dia a dia como uma expressão mesmo, igual foi o primeiro exemplo, é o mais utilizado, tá? Para você criar aquela expressão e utilizar ao longo do seu script ali, sem ter que ficar criando tabela temporária e tudo mais, então é muito útil aí pro dia a dia. Bom, meus amigos, lembrando, esse curso aqui é 100% gratuito, então eu preciso muito da sua ajuda, deixa o seu like, compartilha aqui esse vídeo. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra banana para eu saber que você assistiu até aqui. Se possível, vire membro aqui do canal, né? Se quiser nos apoiar financeiramente aí, nos dê essa força, clica aqui no botão virar membro, mas principalmente, né, compartilha aí para que a gente possa atingir mais pessoas estudar gratuitamente aqui esse conteúdo. Então, me siga no Instagram também, @Ronavico, o link tá na descrição. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.